É interessante ele falar sobre a questão da literalidade. Algo que, com frequência, é tudo aquilo que o pré-tribulacionismo não faz. É legal o discurso dele. Então, por exemplo, vamos começar com os problemas do pré-tribulacionismo. Se eu começar, eu vou ficar aqui o dia todo. Pra que essas raivas, meu lindo? Dá uma vontade de chorar mesmo, eu juro por Deus. Vai brincar com ele? Vai brincar com o cara? Vai tirar onda? É você que é o zoeiro? Mas vamos lá. Primeiro, a Bíblia sempre usa o termo grego parousia, vinda, no singular. Nunca usa parousia e vindas. Mas o pré-tribulacionismo faz questão de, eufemisticamente, apontar para as duas vindas de Jesus. O pré-tribulacionismo ensina duas vindas de Jesus, mas como isso fica muito feio, né, diante de quem ouve ou lê, ele fala, não, é uma vinda, mas em duas fases, em duas etapas ou dois estágios, né? Ensina sobre um arrebatamento secreto. Onde a Bíblia ensina isso? Então, primeiro, já que é tão literal na interpretação da Bíblia, onde aparece claramente duas vindas ou vinda em duas etapas? Qualquer texto, eu gostaria de ver, tem duas vindas, duas etapas. Onde é dito que o arrebatamento é secreto? Onde é dito que ele ocorre antes da grande tribulação? Tá jogando com malícia, né, boy? Claro que não. Você acha que vai fazer isso? Com certeza. Onde existe, claro, na Bíblia, a ideia de que a igreja arrebatada ela fica 7 anos e volta depois ali, onde isso tudo está claro na Bíblia. E depois é o pós-tribulacionismo que muitos pré-tribulacionistas dizem que espiritualiza, quer dizer, nada está tão longe da verdade quanto a isso. É claro que o meu interlocutor, ele citou vários textos, eu não tenho como trabalhar sempre cada um deles, porque são muitos textos que exigem muitos detalhes. Aos poucos eu vou tentar trabalhar aquilo que seja o texto mais importante para nós, que é 1 Tessalonicenses. Ele pediu para mim um texto que fale de ressurreição, fale também ali das pessoas transformadas, desse contexto todo, pós-tribulacional. Em 1 Tessalonicenses nós podemos falar sobre isso. Então, acompanhando 1 Tessalonicenses, nós temos ali alguns textos importantes. Primeiro deles, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 e 17. Traz a seguinte expressão grega, remeis roisontes, roi perileipomenoi, que quer dizer literalmente nós os vivos, os que ficarmos. O verbo grego perileipomenoi, ele é derivado do verbo grego ali perileipomai, que transmite o sentido de permanecer ou ser deixado para trás. Segundo alguns dicionários, de novo, o dicionário ali do Tyre, de Ângelo Garcia Santos e tantos outros. Não, negão! Eu não perdoo não, hein, parceiro? Quem perdoa é God. Vou te machucar. Eu quero lhe fazer um mal. Nós vamos ver que um dos sentidos ali desse verbo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 e 17, é sobreviver. Sobreviver, não apenas restar ou ficar ou permanecer na terra, sobreviver. Pelo menos 4 dicionários dizem isso. Isso pode apontar sem dúvida alguma para o fato da vinda de Cristo envolver um contexto pós-tribulacional, ou seja, as pessoas que ficam na terra e a igreja são pessoas que sobrevivem ao contexto da manifestação do anticristo e assim por diante. A outra coisa interessante é 1 Tessalonicenses 4,16, que diz lá que o mesmo Senhor descerá do céu. O grego, katabesetai apuranu. E aqui nós encontramos o verbo grego katabaino, que significa ir para baixo ou descer. Só que tem uma coisa muito interessante aqui. Um minuto, obrigado. Tem uma coisa muito interessante. Tem dicionários tanto quanto de Tyre, A menina filha da peste. como outros que dizem que katabaino aqui tem um sentido de seres celestiais que descem à terra. Se você pegar outro dicionário, por exemplo, o dicionário teológico do Novo Testamento, esse verbo aponta para eventos escatológicos, conforme a parousia em 1 Tessalonicenses 4,16, e a Nova Jerusalém em Apocalipse 3,12 e 21 versículos 2 e 10, que começam no céu e descem à terra. O verbo katabaino. Portanto, você tem uma única vinda, você tem um contexto possivelmente ali pós-tribulacional, em razão do verbo aqui explicado ter a ver com um contexto de sobrevivência na tribulação, e portanto nós brevemente mencionamos, além das pessoas que são ali transformadas, e para não queimar de novo aqui o tempo que tenho, eu diria que brevemente nós encontramos essas 3 situações em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Ei, você aí! Se inscreva no canal e dá um like. Sua contribuição me leva a fazer conteúdos cada vez melhores. Assim que atingirmos a meta, começarei a fazer os vídeos com a minha voz e posteriormente aparecendo. Dá uma conferida na descrição, lá tem sempre coisa boa. Gravado. 4 minutos, mas não passou 1 segundo. Ok, bom, eu 4 vou... minutinhos. 3 coisas eu vou fazer um contraponto ao que ele falou. Depois eu volto aos meus argumentos aqui. Primeiro ponto, eu vou devolver a gentileza. Ele disse que não há um texto na Bíblia que diz que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu gostaria que o senhor apresentasse pelo menos um texto claro que diz que a igreja vai estar aqui dentro da grande tribulação com essas palavras, e que o senhor me apresentasse no período tribulacional, interpretando literalmente as escrituras, como o senhor interpreta, que o senhor acabou de dizer, e interpretando as passagens que falam sobre a grande tribulação, me apresente a igreja dentro da grande tribulação. Em segundo lugar, o senhor pediu um texto que diz que a igreja seria arrebatada antes. Eu vou te dar 3, pastor. Vou dar um só não, vou dar 3. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 e 10 diz para guardar o Senhor, Jesus Cristo,
que nos guarda da ira vindoura. No capítulo 5, verso 9, diz, usando parecido, parece que o verbo só gostou aí, usando, dizendo o seguinte, que nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação. Um verbo interessante que eu vou trabalhar depois no meu próximo argumento. E um texto muito bom que os pós-tribulacionistas gostam, acham que prevalece eles, Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E se o senhor for correr ali para a expressão perazo, nós vamos contrapor depois e para a preposição ex, sendo seguida ali do verbo estativo. Né? Vamos tratar sobre isso. Outro sim, um ponto muito importante que eu acho, que o pastor disse que não tem texto. 2 Tessalonicenses capítulo 1 fala da vinda do Senhor e nossa reunião com ele. Tá? Capítulo 2, verso 3, fala da apostasia, Paulo usa apostasia. Capítulo 6, verso 7, diz que algo tem que ser tirado para o iníquo se manifestar. E no capítulo 2, ainda versos 9 em diante, vai falar que eles vão ser entregues àqueles que não amaram a justiça. Então tá ali, pastor, no verso 1, eu gostaria muito de trabalhar esse texto daqui a pouco, dizendo da vinda do Senhor e nossa reunião com ele. Para eu concluir, eu tenho quanto tempo? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, opa. Eu gostaria muito de concluir o seguinte. Ele disse que o termo parousia, alguns falam parousia, mas é parousia, porque nós temos o ômicron e o Y, que é um ditongo, que pronuncia como U, e o sigma não tem som de Z no grego, é som de S. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É parousia. Ali significa somente a segunda vinda. Eu não acredito no que ele disse ali. Eu vou mostrar posteriormente que tem texto que, mesmo usando parousia, também é um termo que se refere ao arrebatamento. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, ele está gostando de Tessalonicenses, então nós vamos ficar, talvez, nessas duas cartas por um bom tempo, falando sobre esses textos. Nós temos ali Paulo falando sobre o arrebatamento usando outros termos. Ele usa, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, capítulo 1, verso 9 e 10, usando um outro tipo de verbo que eu vou apresentar aqui. No capítulo 2, verso 13, ele usa outra expressão, possivelmente, e no capítulo 3, verso 13. Aí no capítulo 4, verso 15, que o senhor disse ali, o contexto é muito simples de resolver aquilo ali. Os que forem deixados ali, é só continuar lendo o texto. Eu vou ler na tradução em português, e depois a gente vai ler no texto grego para a gente fazer um contraponto. Paulo diz assim, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aí ele vai continuar, porque o mesmo Senhor descerá do céu, e você conhece a continuidade do texto. Então ali resolve a expressão. Ali não é deixados para trás no sentido da vinda de Cristo, não vão ser deixados, como o senhor acabou de dizer. Né? Então, o espantalho, que mais uma vez, com todo respeito, o senhor criou... Não vai entrar metendo a tela desse jeito aí que você vai, não, que você se hora, viu? É, né? Você se arrora, porque se você pega na hora desincerta, aí vai dar para seu papeiro, viu? Os prés dizem isso, dizem aquilo, foi desfeito aqui. E nós vamos trabalhar esses textos aí. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 em diante, Apocalipse 3:10. É os textos que falam do arrebatamento antes da grande tribulação. Vamos lá, vai lá, 4 minutos, são muitos textos, vamos lá. Vamos pegar Apocalipse 3:10, não dá para discorrer sobre todos os pontos. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, ectes horas tu perasmu, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Vamos tecer algumas considerações. Primeira observação linguística, né? Aqui em Apocalipse 3:10, João emprega a preposição ek, né? De, desde, a partir de, mais frase no genitivo, tes horas tu perasmu. Horst Bauss e Gerhard Schneider, no seu conhecido dicionário exegético do Novo Testamento, dizem que a preposição grega ek tem um sentido fundamental espacial e designa ou a saída do interior do objeto, né, de algum objeto ou lugar, ou em geral a saída a partir de algum ponto. Além disso, o BDAG, que é um dicionário de referência em grego, ele diz que a preposição grega ek é usada de situações ou circunstâncias das quais alguém é tirado, delas, de dentro delas. Então, se a igreja de Filadélfia ela emerge do interior da hora da aprovação, logo isto significa que ela esteve em algum momento presente no meio dessa aprovação, que, portanto, contraria a hermenêutica ali pré-tribulacionista. Outro argumento interessante envolve o paralelismo textual. A mesma construção grega de Apocalipse 3:10, isto é, o verbo ali terel, mais a preposição ek, aparece em João no capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, Jesus ora pelos seus discípulos, mas que os livres do mal. Ora, se em João 17,15 os discípulos eles podiam ser livrados do mal, sem que para isso eles tivessem que ser retirados do mundo... Oxi! Vai ficar apelando pra isso mesmo, velho? Agora você vai pagar o mica-paca comigo. Cara juvenil, é criança ainda. Na cabeça mesmo, sem chance pra defesa, capete, velho. Enquanto não matar, eu não separo, meu patrão. Então, por que em Apocalipse 3:10 isso seria ali diferente? E aqui nós devemos lembrar
que tanto João 17,15 quanto Apocalipse 3,10 pertencem à mesma autoria, a autoria joanina, e são ditos pela mesma pessoa que é Jesus. Ademais, o verbo grego tereo indica sempre a proteção dentro da esfera do perigo, e não a remoção da esfera do perigo, como citou o meu interlocutor, dizendo que a igreja não passa pela tribulação com base nesse texto. Terceira observação intraliterária, outra informação importante. Essa combinação da preposição grega ek mais genitivo aparece várias vezes no Novo Testamento, mas entre esses textos aparece em Atos 7,10, onde é dito o seguinte, e Deus livrou, isso é, livrou José de todas as suas tribulações. Você tem o ek, mais o genitivo, passon ton tlipsionautu, ou seja, das tribulações dele. Mas agora eu te pergunto, como Deus livrou José de todas as suas tribulações? Arrebatando delas? Não. Primeiro, então Deus livra José das suas tribulações somente, primeiro, depois de permitir que José fosse vendido pelos seus irmãos. Segundo, depois de José ter sido injustiçado pela esposa de Potifar. Terceiro, depois de José ter ficado preso durante cerca de 2 anos por causa da injustiça sofrida. E quarto, depois de ter sido esquecido pelo copeiro Mor na prisão durante cerca de 2 anos. Ele perguntou também para mim sobre a presença da igreja ali em Apocalipse. É claro que eu não vou ter tempo para desenvolver isso, entre os capítulos 4 a 18. Bem, se em Apocalipse, capítulos 4 a 18, a igreja não aparece com o termo na terra, ela também não aparece nos ares e no céu, então ela não está lá. Segundo argumento, se a ausência do termo eclesia prova a ausência da igreja ali, então nós temos um problema sério, porque nós temos textos bíblicos como o Evangelho de João, nós temos 1 e 2 Pedro, nós temos Judas, nós temos outras epístolas paulinas que também não trazem, Romanos até o capítulo 15 não traz o nome igreja. Isso significa que a igreja não está ali, ou não é endereçada a ela, as epístolas? É evidente que não. E por fim, nós temos outra questão interessante quanto ao Apocalipse, que envolve o capítulo 7, mas eu não terei tempo de mencionar, mas enfim, depois eu menciono porque eu vou estourar. Depois, no momento certo, se der, eu volto, para não estourar o tempo do meu interlocutor. Put that in your pipe and smoke.